Então, como vocês viram no hashtag aula 1, eletroquímica, nós vamos ver agora os métodos, os tipos de métodos eletroanalíticos, ou seja, os métodos analíticos que podem ser usados através da eletroquímica. Então, os métodos eletroanalíticos, eles se subdividem em métodos interfaciais e os métodos não interfaciais. Os métodos interfaciais são aqueles que se baseiam nos fenômenos que ocorrem na interface entre a superfície do eletrodo e a fina camada de solução em contato com a superfície. Ou seja, foi o que a gente viu lá no hashtag aula 1. Já os métodos não interfaciais, eles se baseiam nos fenômenos que ocorrem na solução como um todo. E aí compõem as técnicas que a gente conhece como condutometria e titulações condutométricas. Voltando para cá, para os métodos interfaciais, que é o que nos interessa e é o que a gente viu lá no hashtag aula 1, eles se subdividem em métodos estáticos e métodos dinâmicos. Os métodos dinâmicos, eles se subdividem em métodos de potencial controlado e corrente constante. Aqui também estão alguns métodos que a gente não vai ver nesse momento, que são a voltametria, titulação amperométrica, eletrogravimetria e colometria. Então, vamos vir para cá, que é o que nos interessa, que são os métodos interfaciais estáticos, que são os que ocorrem na ausência de corrente. E aí, aqui sim, estão o que a gente vai estar falando, o que a gente vai ver, né, durante esse período, que é a potenciometria e a titulação potenciométrica. Bom, então, finalmente, falando de potenciometria, vamos definir o que seria essa técnica da potenciometria. Métodos potenciométricos de análise baseiam-se na medida do potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente. Bom, se a gente for analisar o nome, né, fazendo análise da palavra, metria é medição, medida, medição, e potêncio, potencial. Então, potenciometria, medida, medição do potencial, né? Potencial de uma célula eletroquímica. Então, é exatamente o que está definido aqui. Método potenciométrico de análise baseia-se na medida do potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente. Essa técnica é utilizada para detectar o ponto final de titulações, isso quando a gente está falando de titulações potenciométricas. Lembrando que no slide anterior a gente definiu que nessa técnica ela é dividida em potenciometria direta e titulação potenciométrica, né? Então, esses métodos potenciométricos, eles são utilizados para detectar o ponto final de titulações na titulação potenciométrica ou para a determinação direta de um constituinte em uma amostra através da medida do potencial de um eletrodo íon seletivo. O equipamento é simples e barato. Dentro das técnicas instrumentais, ele é um dos mais simples e mais baratos. É constituído de um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo para a leitura do potencial. Quem lembra do hashtag aula 1 e da aula síncrona da semana passada, vai lembrar que esses são os constituintes básicos de uma célula eletroquímica: eletrodo de referência, eletrodo indicador e um dispositivo para leitura de potencial, que é um voltímetro ou um milivoltímetro. Na verdade, se for comparar com o slide apresentado na aula síncrona, vai reparar que está faltando alguma coisa aqui. Que coisa é essa? É a ponte salina.
Mas aí a gente vai ver mais para frente por que a ponte salina não está destacada aqui. Bom, pessoal, nós já falamos sobre a introdução à potenciometria, que foi aquela parte de eletroquímica, né? Células eletroquímicas, pilhas. Aí falamos sobre eletrodos de referência. E agora nós vamos falar sobre eletrodos indicadores de membrana. Os eletrodos indicadores, eles também têm os eletrodos indicadores metálicos, que é comentado no vídeo daquele professor de São Paulo. Mas isso, na verdade, não é importante para a gente em potenciometria, porque na eletroquímica, aí sim são usados os eletrodos metálicos. Porém, na potenciometria, propriamente dito, nós não usamos os eletrodos metálicos, nós usamos especificamente os eletrodos indicadores de membrana. Por isso, nós vamos pular e vamos falar diretamente dos eletrodos indicadores de membrana, ok? Então, nos eletrodos de membrana, nós podemos dizer a respeito deles que eles têm uma determinação rápida e seletiva de vários cátions e ânions através da medida potenciométrica direta. Ou seja, na potenciometria, nós costumamos falar de potenciometria direta e da titulação potenciométrica. A potenciometria direta é aquela em que eu não preciso fazer reação nenhuma para determinar os cátions e os ânions presentes na minha amostra. Ou seja, diretamente através da medida potenciométrica, sem nenhuma necessidade de reação, eu consigo determinar cátions e ânions presentes na amostra. Esses eletrodos de membrana, eles também são conhecidos como eletrodos íon seletivos ou p-íons. Por quê? Porque eles trabalham com aquele conceito de menos log da concentração do íon, pH, pCa. O potencial no eletrodo metálico, ele deriva da tendência de uma reação redox ocorrer na superfície do metal. É isso para quem viu um pedacinho, ou essa parte do vídeo do professor de São Paulo, deve ter visto, né? Que o potencial no eletrodo metálico, ele deriva da tendência da reação redox ocorrer na superfície do metal. Ou mesmo para quem viu, né, aquele hashtag aula 1 e viu que as reações ocorrem sempre naquela interface que é a superfície do metal, o do metal em contato com a sua solução iônica. Já nos eletrodos de membrana, não há o processo redox. O potencial ele se deve, a um potencial de junção que se desenvolve na membrana semipermeável que separa a solução do eletrodo da solução da espécie a ser analisada. Ou seja, o potencial que acontece não é um potencial redox, e sim o potencial de junção que vai aparecer na membrana, né? Essa membrana, que é semipermeável e que separa a solução interna do eletrodo da minha amostra. Mas e o que seria esse potencial de junção, então? Bom, esse potencial de junção é o potencial formado na interface, e vocês já sabem o que é essa interface, isso já foi explicado naquele hashtag aula 1, né? É a interface que justamente aparece na membrana ou na junção porosa ou em qualquer é, é, separação entre duas fases diferentes, né? Lá no hashtag aula 1, a interface era a superfície entre
o eletrodo de prata 0 e a solução de prata mais, ou entre o eletrodo de cobre 0 e o cobre 2 mais. Mas no caso aqui, a nossa interface vai ser a membrana semipermeável ou uma junção porosa entre duas soluções de diferentes eletrólitos. Então, no esquema aqui abaixo, nós temos duas soluções de diferentes concentrações de ácido clorídrico, uma mais concentrada e uma menos concentrada, e separando essas duas soluções, nós temos uma membrana semipermeável que separa essas duas soluções. Essa membrana ela é chamada de semipermeável, por quê? Porque ela não permite o escoamento, a passagem da solução em si, mas ela permite a passagem dos íons, né? Pelo efeito da osmose, a gente sabe que os íons sempre vão do lado mais concentrado para o menos concentrado, por isso as setinhas estão nesse sentido, do mais concentrado para o menos concentrado. E exatamente então aqui nessa interface, que é essa membrana semipermeável, é onde vai aparecer um potencial que nós chamamos então de potencial de junção. A mesma coisa acontece nesse outro desenho, nesse outro esquema, aonde a gente então tem aqui uma junção porosa, que é uma porcelana porosa, em que a gente tem separando aqui uma solução de KCl e do outro lado a água. De novo, a gente tem as setinhas nesse sentido, que é do lado mais concentrado em termos de espécies iônicas para o lado menos concentrado. E, de novo, aqui aparecendo um potencial de junção, ok? Então, aqui, né, nós podemos ver, a gente tem uma solução de NaCl, uma solução iônica, do outro lado a água, e a gente pode observar que apareceria, né, ou aparece um potencial nessa membrana, que é um potencial observado, que é um potencial de uma pilha, mais o potencial de junção que aparece nessa membrana, ok? Esse potencial de junção, ele surge devido às diferentes mobilidades dos íons presentes nessa solução. E nós percebemos que, no caso, os íons Na+ e Cl-, eles têm mobilidades diferentes entre si. Bom, ainda acerca dos eletrodos de membrana, as características principais de um eletrodo íon seletivo é a membrana que se liga seletivamente ao analito de interesse. Porém, nenhuma membrana é perfeitamente seletiva, por isso sempre há alguma interferência de espécies indesejadas. As principais características dos eletrodos indicadores de membrana. As membranas elas podem ser permeáveis ou porosas, ou semipermeáveis. No caso, as semipermeáveis, elas têm um vidro de composição química especial. Bom, os eletrodos de membrana, eles compreendem 4 categorias, que são eletrodos de membrana de vidro, que é de longe o mais utilizado, tanto na indústria quanto na pesquisa, de um modo geral. Os eletrodos de membrana líquida, os eletrodos de membrana sólida e os eletrodos de membrana para gases. Mais à frente nós vamos falar de cada um desses tipos de membrana. Bom, algumas propriedades importantes das membranas íon seletivas. Elas devem apresentar mínima solubilidade, ou seja, a solubilidade da membrana na solução da espécie a ser analisada, ou seja, da amostra, deve ser praticamente zero.
Por isso, muitas membranas são feitas a partir de moléculas grandes, como silicatos, ou compostos poliméricos, tipo resinas. Porque imaginem que se a minha membrana for solúvel na minha amostra, ela seria uma membrana descartável, o que seria inviável, né? Se tornaria uma técnica muito cara. Ou seja, então a minha membrana deve ter uma solubilidade praticamente nula, né? Com relação à condutividade elétrica, a membrana deve apresentar pelo menos um mínimo de condutividade elétrica para permitir a migração de íons pela membrana. Com relação à reatividade seletiva com a espécie a ser determinada, ou seja, com o analito, a membrana deve ser capaz de ligar-se seletivamente ao íon que pretende se determinar, seja por troca iônica, complexação ou cristalização. Bom, começando a falar então dos eletrodos de membrana, vamos começar pela membrana de vidro, que consiste de uma membrana semipermeável, sensível a cátions, principalmente aos cátions univalentes e, sobretudo, aos íons H+. Elas são seletivas não só ao H+, mas também a outros cátions como o sódio, a prata, ao lítio e entre outros. E isso é de acordo com a composição do vidro. Os vidros eles são compostos por pelo menos 3 componentes, que são o silicato e o óxido de um metal alcalino e os óxidos de um metal divalente ou trivalente. O eletrodo sensível ao íon H+, ele pode ser, por exemplo, de composição de uma membrana de vidro Corning, cuja composição ele é de 22% de óxido de sódio, 6% de óxido de cálcio e, obviamente, a maior parte, que é 72%, de óxido de silício. Um dos mais antigos, que é o vidro Corning, ele foi desenvolvido por Kremer em 1906 e também, além de ser um dos mais antigos, ele é um dos mais usados. Bom, os íons seletivos ao H3O+, em geral, eles têm menos de 1% de óxido de alumínio. Já os genéricos para cátions monovalentes, eles costumam ter cerca de 68% de óxido de silício, 5% de óxido de alumínio e 27% de óxido de sódio na constituição da membrana. Já os seletivos para sódio, eles costumam ter 71% de óxido de silício, 18% de óxido de alumínio e 11% de óxido de sódio. Atualmente estão sendo desenvolvidos vidros especiais sem o sódio e com o lítio na constituição da membrana para tornar esses eletrodos íons seletivos para o H+, com o menor erro alcalino. Mais à frente nós vamos explicar o que seria esse erro alcalino. Aqui então nós vamos observar a estrutura da membrana de vidro do eletrodo de vidro. Nós vemos aqui nessa figura, né, nesse desenho, as bolinhas azuis são o átomo de silício, as bolinhas vermelhas o átomo de oxigênio e as bolinhas em cinza o cátion, né, formando então o óxido, né, o óxido de silício. Que formam então aquela estrutura do silicato que compõe o vidro. Esse silicato, né, que compõe o vidro da membrana, ele precisa ser hidratado. Isso a gente vai explicar melhor mais à frente, por que essa membrana ela precisa ser hidratada. Ela precisa ficar hidratada por 48 horas ou, no mínimo, 24 horas, mergulhada em água ou, de preferência,
numa solução ácida, levemente ácida, diluída, né? Uma solução diluída. Então, essa membrana em contato com uma solução ácida diluída, vai haver, né, esse equilíbrio de deslocamento, então, do sódio presente nessa estrutura do vidro, aonde, então, o H+ vai tomar lugar do sódio, ficando, então, com essa característica do vidro hidratado, que é o que nós observamos aqui nessa figura. Então, nós temos agora aqui não só o H+ na solução interna da membrana de vidro, mas também o H+ na própria estrutura da membrana de vidro, e também nós podemos ver aqui o H+ na solução externa, que seria o H+ da amostra. Então, esse H+ da amostra agora, ele consegue interagir com a membrana de vidro graças, né, a essa hidratação. E aí, nós vamos ter, então, uma diferença de concentração, né, de quantidade de íons de H+ fora e dentro da membrana. Essa quantidade de íons diferente fora e dentro da membrana é o que gera aquele potencial de junção, como a gente já mencionou anteriormente lá no início dos slides. Então, o silicato de sódio, que como a gente já viu, é o maior constituinte do vidro, ele é o que está em maior porcentagem, ele pode ser hidratado, formando um gel na superfície do vidro. Como a água tem o equilíbrio iônico que a gente já conhece, que é a água se dissociando em H+ e OH-, dessa forma, com o vidro apropriado, né, um vidro especial, como o vidro Corning, por exemplo, se forma uma membrana que pode interagir tanto com íons H+ quanto com íons OH-, podendo-se então medir tanto o pH quanto o pOH. Então, através dessa hidratação, o eletrodo se torna apto à medida tanto de pH quanto de pOH. Porém, essa membrana, para que ela possa funcionar, né, para que seja possível que haja essa hidratação e para que ela funcione, para que haja essa interação dos íons H+ com os H+ da amostra com os H+ da membrana, e para que possa ser medido o potencial de junção em relação à quantidade de H+ externo com os H+ internos, é preciso que essa membrana não seja uma membrana muito espessa. Então, essa membrana é da ordem de 0,1 milímetros. Então, aqui nós vemos, né, esse mecanismo de troca iônica para hidratação da membrana, né, onde o H+ desloca, né, o sódio da estrutura do vidro, do silicato, e aí nós temos então o vidro hidratado, como já foi falado anteriormente. E aqui nós temos uma representação esquemática dessa estrutura da membrana, e nós temos a parte externa da estrutura, o lado externo da estrutura da membrana e o lado interno da estrutura da membrana. A membrana, como já foi dito, ela não pode ser muito espessa para que possa haver, então, essa troca dos íons, essa passagem dos íons H+. Então, essa membrana
ter uma espessura da ordem mais ou menos de 0,03 a 0,1 milímetros. E a camada de hidratação, tanto na face interna quanto na face externa, também não é uma camada muito espessa. E nessa camada, então, de hidratação, é onde vai se desenvolver o potencial de interface ou o potencial de junção, né? Alguns chamam de potencial de interface, outros chamam de potencial de junção. E então, havendo a hidratação da membrana, né, nós temos então o H+, que ocupou o sítio ativo no lugar do sódio que estava anteriormente no vidro, e agora nós temos o H+ nos sítios ativos da membrana, tanto na face interna quanto na face externa, e aí permitindo então o contato com o H+, tanto da solução interna, que é o do HCl 0,1 mol por litro, quanto o contato com o H+ da amostra. Então, com isso, há a condução elétrica através da membrana. Havendo, então, essa condução elétrica, devido a essa diferença de concentração de íons H+ de um lado e do outro da membrana, é que se desenvolve, então, a diferença de potencial, ou seja, o potencial de junção, que é possível de ser medido pelo voltímetro. E como é a ação do eletrodo de vidro? Bom, a troca iônica que ocorre na membrana, ela depende do tamanho do íon, das forças eletrostáticas aniônicas no vidro e do poder de solvatação dos cátions que permeiam a superfície do vidro. Dependendo da permeabilidade da membrana, os íons H+, por terem uma pequena dimensão e uma alta mobilidade, penetram mais rapidamente na membrana do que os demais íons. Porém, sempre haverá possibilidade de interferência, e nós vamos falar disso mais à frente, inclusive do erro alcalino. No bulbo do eletrodo, que é o que a gente chama de membrana de vidro, há uma solução de HCl, normalmente numa concentração de 0,1 mol por litro. Essa concentração sempre é fixa, saturada com cloreto de prata. Internamente, o eletrodo possui um fio de prata, ou seja, formando, né, o binômio, como a gente já viu anteriormente, né, no hashtag aula 1, prata, prata mais, ou prata cloreto de prata. Bem, nós temos aqui um esquema de um eletrodo de vidro para medida de pH. Nós vemos que são dois tubos de vidro, um mais externo e um mais interno, um dentro do outro. No tubo de vidro mais interno, nós vemos um eletrodo de prata, cloreto de prata, onde nós temos um fio de prata recoberto com cloreto de prata, que nós chamamos de eletrodo de referência interno. No tubo mais externo, nós temos também um fio de prata recoberto com cloreto de prata, que a gente chama de eletrodo de referência externo. Ambos os eletrodos saem por um mesmo cabo coaxial que se liga ao voltímetro, milivoltímetro ou multímetro. Nós temos também nesse tubo mais externo uma abertura lateral que serve para igualar a pressão interna do eletrodo com a pressão externa do ambiente. Nesse tubo mais externo, nós temos ainda uma solução de KCl saturada com HCl, que é o que funciona como a nossa ponte salina. E nós temos aqui, então, nesse tubo externo, uma junção de cerâmica
que é permeável, semipermeável, que permite, não permite o escoamento da solução interna, mas permite o contato dos íons internos com a solução externa, ou seja, com a amostra, para que haja, então, a ação dessa ponte salina fazendo o balanço de cargas. Aqui no bulbo, né, do eletrodo, que é a membrana de vidro propriamente dito, nesse esqueminha não está muito bem desenhado. Depois, na foto que nós vamos ver, fica melhor definido. Nós temos uma solução de HCl, que é só aqui no bulbo. É uma solução de HCl cuja concentração é fixa, de 0,1 mol por litro, saturada com AgCl. Esse AgCl é introduzido junto com essa solução de HCl para a manutenção do produto de solubilidade do HCl. Aqui nós temos a foto, propriamente dito, de um eletrodo de vidro combinado. Por que nós chamamos de combinado? Porque, como nós vimos no slide anterior, nós temos o eletrodo de referência externo e um eletrodo de referência interno do eletrodo indicador. Ou seja, esse eletrodo, por ser combinado, ele dispensa um eletrodo de referência externo. Então, nós não precisamos trabalhar junto com esse eletrodo indicador, nós não precisamos trabalhar com mais um eletrodo de referência, que seria o prata cloreto de prata ou o calomelano. Basta nós mergulharmos na amostra apenas esse eletrodo de vidro combinado. Quando nós não temos o eletrodo combinado, nós precisamos trabalhar com o eletrodo indicador de membrana e mais um eletrodo de referência, que vai ser, como a gente já viu, o prata cloreto de prata ou o calomelano. Nesse caso, quando a gente trabalha com o eletrodo de membrana combinado, ele já tem não só o eletrodo de referência interno do eletrodo indicador, mas ele também tem dentro dele mesmo, na sua construção, um eletrodo de referência externo. Então, ele é 2 em 1. Ele é um eletrodo de membrana indicador, mas ele também tem um eletrodo de referência dentro dele. Então, nós podemos ver aqui a membrana, o bulbo, né, que é aquela membrana de vidro. Não fica muito claro, mas na verdade aqui tem um estrangulamento que separa essa solução de cima dessa solução de baixo. Então, aqui nessa solução de baixo é o HCl 0,1 mol por litro com a GCl, que é completamente separada dessa solução de cima, em que aqui é o KCl da ponte salina. Aqui nós vemos aquela junção porosa, que é aquela janela para contato com a solução amostra, é o que vai fazer a ponte salina. Aqui é o fio de prata que está recoberto aqui embaixo, a gente vê uma camada de AgCl recobrindo o fio de prata. Então, esse aqui é o prata cloreto de prata, que está em contato com a solução interna da membrana. Então, ele é o eletrodo de referência interno do eletrodo de membrana, do eletrodo indicador. E aqui nós temos, no tubo mais externo, nós temos, então, o eletrodo de referência externo, que é o prata recoberto com AgCl. Não sei se fica muito claro de ver, né, se fica visível, porque o vidro é transparente, mas é um tubo dentro do outro. Aqui, ó, nós temos uma linha divisória
que mostra que nós temos um tubo mais interno e aqui é o outro tubo mais externo. Então, aqui nós temos uma solução e aqui nós temos outra solução diferente. Então, essa é a solução interna, né, do eletrodo de membrana, e aqui onde está o eletrodo de referência é outra solução, que é a solução de KCl. Bom, como a gente já demonstrou, eletrodos de vidro combinado são, na realidade, dois eletrodos num só corpo de vidro. A membrana seletiva é o bulbo, que fica na extremidade inferior do eletrodo, pois algumas espécies de vidro estabelecem forte interação com o íon H+. O eletrodo combinado ele pode ser entendido de acordo com o esquema abaixo, que vamos ver no próximo slide. Então, na figura A, nós temos um eletrodo de vidro simples, enquanto que na figura B, nós temos o eletrodo de vidro combinado. Na figura A, nós temos o eletrodo de membrana íon seletiva, o eletrodo de vidro simples, e aqui nós temos um eletrodo de referência externo, que pode ser o prata cloreto de prata ou o calomelano. O eletrodo de vidro simples, ele só vai ter o eletrodo de referência interno, que vai ser sempre o prata cloreto de prata. E aqui a membrana íon seletiva, como a gente já viu, né? Com o HCl 0,1 mol por litro, com a GCl saturado. Se agora a gente juntar esses dois num corpo de vidro só, a gente passa a ter o que a gente vê na figura B, que é o eletrodo de vidro combinado. Então, como a gente vê aqui, a figura B mostra o eletrodo de vidro combinado, que é construído por um eletrodo de vidro mais o eletrodo de referência interno de prata cloreto de prata, mais o eletrodo de referência externo, que também é de prata cloreto de prata. Então, aqui, observando bem a figura B, nós temos que em 1, aqui 1, é a membrana seletiva de vidro, que contém uma solução de íons H+, de atividade ou de concentração fixa, que normalmente é 0,1 mol por litro. Em 2, nós temos, indo aqui, através do cabo coaxial até o voltímetro, o eletrodo de referência interno, que, como nós já dissemos, é o prata cloreto de prata. Em 3, nós temos a cerâmica porosa, que funciona como a passagem da ponte salina. Essa solução aqui em azul nada mais é do que a solução de KCl, que é a nossa ponte salina. O 4 é o eletrodo de referência externo, que também é prata cloreto de prata e que também passa pelo cabo coaxial, chegando também ao voltímetro, para que ambos possam ser feita a leitura pelo voltímetro, como está representado aqui na figura A. E 5, finalmente, é o cabo coaxial, que contém os dois fios elétricos, o interno, da referência interna, e o outro, o da referência externa, que o envolve, né, que envolve os dois, mas cada um com uma camada de isolante elétrico entre eles. Desse modo, a leitura do sinal dos dois eletrodos pode vir num único cabo ligado ao milivoltímetro, né? Eles estão com uma camada de isolante elétrico entre eles para que não feche curto-circuito. Bom, vamos tentar entender o mecanismo de troca iônica que acontece na membrana de vidro. A membrana ela está entre duas soluções distintas. Uma é a solução interna da própria membrana de vidro,
que é aquela solução de concentração fixa, em geral 0,1 mol por litro, com HCl saturado. E do outro lado da membrana, nós temos a solução de concentração de H+ desconhecida, que é a nossa amostra. Então, de um lado da membrana é uma solução de concentração conhecida e fixa, do outro lado da membrana é uma solução de concentração desconhecida de H+. Então, por elas terem concentrações de H+ desconhecida, nós já vimos, né, anteriormente que se desenvolve, então, um potencial, né, uma diferença de potencial ao longo dessa membrana. Então, nós temos um potencial do lado interno da membrana, que a gente chama de E2, e nós temos aqui um outro potencial do lado externo da membrana, que é um potencial E1. E temos, então, um potencial que a gente chama de potencial limite ou potencial de junção, né, ao longo da membrana, que é o potencial E1 menos o potencial E2. A membrana, então, como nós já sabemos, é a interface entre essas duas soluções de concentrações distintas. Então, nós temos a interface vidro solução a ser analisada, que é a solução 1, e nós temos a interface do vidro com a solução 2, que é a solução interna do eletrodo de membrana de vidro. Para a gente poder começar a encerrar a parte de eletrodo de membrana de vidro, vamos falar alguns cuidados que são importantes com relação ao eletrodo de membrana de vidro. Para a conservação dele, é importante lavá-lo com água destilada entre cada utilização. Bom, na verdade, isso é importante com qualquer eletrodo. Após limpo, ele deve ser guardado em solução de KCl saturada, levemente acidificada. Bom, isso a gente está se referindo à membrana, né? A membrana de vidro. Ela não deve ficar, quando o eletrodo não está em uso, ela não deve ficar exposta ao ar, porque aí ela vai desidratar. E como nós já vimos anteriormente, a membrana, antes de ser utilizada, ela deve ser hidratada. E ela, como a gente disse, ela leva de 48 a 24 horas para ser hidratada. Então, se após a utilização nós deixarmos ela exposta ao ar, ela vai rapidamente desidratar. Então, é importante que entre uma utilização e outra, esse bulbo da membrana de vidro, ela fique mergulhada numa solução de KCl saturada, levemente acidificada. Lembrando que somente o bulbo da membrana é que deve estar hidratada. A junção porosa de cerâmica da ponte salina, ela não deve ficar mergulhada nessa solução. O nível da solução interna de KCl, que é a ponte salina, deve ser mantido alguns centímetros acima do nível da solução de conservação. Então, sempre que ela for reduzindo de volume por conta de evaporação, a gente deve ir completando esse volume através daquele orifício lateral que a gente mostrou, que serve para igualar a pressão interna com a pressão externa, mas também serve para completar o volume dessa solução de KCl. É o que a gente está falando aqui embaixo no item 4. Quando o nível da solução saturada de KCl no interior estiver baixo, deve-se repor a solução saturada de KCl, injetando-se com uma seringa
ou com uma pipeta Pasteur. Após o uso prolongado em soluções contendo proteínas, polieletrólitos ou substâncias oleosas ou gordurosas, filmes ou depósitos aderentes podem se formar sobre o bulbo do eletrodo, apesar da manutenção periódica. Tais depósitos devem ser removidos porque diminui a porcentagem de resposta do eletrodo, ou seja, a sensibilidade do eletrodo, o que dificulta e até impossibilita muitas vezes a calibração com tampões, e aumentam também o seu tempo de estabilização. Para a completa remoção dos filmes e depósitos, aplique um tratamento gradativo que vamos mencionar logo à frente. Então, o tratamento gradativo que foi mencionado anteriormente são a recuperação ou a rejuvenescência. Bom, realizar a ativação da membrana de vidro quando o eletrodo não apresenta uma boa resposta de pH. Proceder às etapas de recuperação. E se ainda não responder adequadamente ao pH, proceder à rejuvenescência da membrana. Vamos ver cada um deles. Primeiro, que é o mais simples desses processos gradativos, desses tratamentos gradativos, é a recuperação. Faz-se, então, primeiro, remover os depósitos de sujidades, porque eles diminuem a resposta do eletrodo e aumentam o tempo de estabilização. É um tratamento bastante gradativo e bastante simples. Primeira etapa, mergulhar o bulbo do eletrodo alternadamente numa solução de HCl 0,1 mol por litro e NaOH 0,1 mol por litro. Depois, a segunda etapa, mergulhar o bulbo numa solução de HCl 6 mol por litro durante 10 minutos e, após isso, lavar abundantemente com água destilada. E, finalmente, a terceira etapa da recuperação, que é lavar e recondicionar o eletrodo em uma solução tampão. Bem, muitas vezes não é necessária a segunda etapa, que é o uso do HCl 6 mol por litro. Basta tratá-lo com soluções de HCl e NaOH diluídos e depois recondicioná-los nos tampões. Esse eletrodo pode, então, ser usado normalmente. Bom, mas e se todo o tratamento de recuperação, mesmo com a etapa do ácido clorídrico 6 mol por litro, não funcionar e não recuperar o eletrodo? O que devemos fazer? Descartá-lo? Não, ainda podemos usar o tratamento da rejuvenescência da membrana. Como é feito isso? Mergulha-se, então, o bulbo do eletrodo em uma solução de bifluoreto de amônio a 20% durante 3 minutos, ou em uma solução de ácido fluorídrico a 10% durante 20 segundos. 20 segundos apenas. Depois, lavar abundantemente e novamente recondicionar em solução tampão. Bom, lembrando que o ácido fluorídrico ataca o vidro e que a nossa membrana é uma membrana de vidro. Portanto, a rejuvenescência tem que ser feita com muito mais cuidado do que o processo de recuperação. Portanto, o uso do bifluoreto de amônio a 20% deve ser feita por apenas 3 minutos, não mais do que isso. E com o ácido fluorídrico, mais rápido ainda, deve ser obedecido estritamente o tempo de 20 segundos. Deve-se obedecer realmente esse requisito de lavar com abundância, depois recondicionar em tampão e, se ainda assim, com o processo de rejuvenescência,
o eletrodo continuar não respondendo satisfatoriamente em termos de sensibilidade e em termos de tempo de estabilização, então realmente o eletrodo não está mais apto à utilização. Só nos resta descartar o eletrodo. Bom, agora finalmente vamos falar de outro tipo de eletrodo de membrana. Vamos falar do eletrodo de membrana líquida. Eles são construídos a partir de um trocador iônico líquido e imissível. É uma fase orgânica, que fica retido em um suporte sólido poroso e inerte, com um disco plástico poroso hidrofóbico que retém a camada orgânica entre duas soluções aquosas. Para determinações de cátions bivalentes, o tubo interno contém uma solução padrão aquosa de MCl2, onde M2+ é o cátion cuja atividade, ou no caso concentração, se deseja determinar. Esta solução também está saturada com cloreto de prata para formar um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, ou seja, a GCl com o fio condutor de prata, como a gente já vem conhecendo, aquele binômio prata-cloreto de prata, que é o nosso eletrodo de referência interna dos eletrodos de membrana. Então, aquilo que a gente explicou no slide anterior, a gente demonstra aqui por esse esquema. Esse esquema ele está no SCUG, tá? Essa imagem aparece no SCUG. Então, nós temos aqui o disco, o disco plástico, que foi mencionado no slide anterior, é a membrana polimérica hidrofóbica, contendo o trocador iônico imobilizado, aqui na base do eletrodo, é a membrana da membrana. Nós temos dois tubos, vamos dizer assim, um dentro do outro, que podem ser de plástico ou de vidro, dependendo da construção do eletrodo, podem ser tubos de plástico ou de vidro. Entre o mais externo e o mais interno, nós temos aqui o trocador iônico líquido, orgânico, e no mais interno, dentro do tubo mais interno, nós temos então a solução aquosa de cloreto de prata com o cloreto do íon que eu quero analisar, que aqui, por exemplo, é o cálcio. O escolhido aqui para o exemplo é o íon cálcio, de atividade ou de concentração conhecida, se eu quero analisar o cálcio, no caso aqui, o cloreto é de cálcio. O M aqui está sendo substituído pelo cálcio. Então, eu vou mergulhar esse eletrodo numa solução, numa amostra, contendo íons cálcio, para eu poder analisar a concentração de íons cálcio. Então, na solução desconhecida, eu não sei a concentração de íons cálcio, mas aqui, nessa solução interna do eletrodo, a concentração de íons cálcio ou a atividade de íons cálcio é fixa. E aqui, em contato com essa solução interna, nós temos então o eletrodo de referência interna, que é o eletrodo de prata 0, prata mais, que é o prata cloreto de prata. Aqui é só uma imagem mais nítida, mas é a mesma imagem, do slide anterior, só que eu acho que está um pouco mais nítida. Um dos mais importantes eletrodos de membrana líquida é o eletrodo íon seletivo para cálcio em meio neutro. O ingrediente ativo
na membrana é um trocador catiônico que consiste de um diéster alifático de ácido fosfórico dissolvido num solvente polar. O diéster ele contém um único próton ácido. Assim, duas moléculas reagem com o íon divalente cálcio, formando um dialquil-fosfato com a seguinte estrutura. Então, nós temos o dialquil-fosfato se ligando ao íon cálcio. Na figura do slide anterior, nós podemos ver que a solução aquosa interna em contato com o trocador iônico contém uma concentração fixa de cloreto de cálcio e um eletrodo de referência de prata-cloreto de prata. O disco poroso ou membrana de PVC, tanto faz, pode ser um disco poroso ou uma membrana de PVC, contendo o líquido trocador iônico, separa a solução do analito, que é a nossa amostra, da solução de referência de cloreto de cálcio. Esse disco poroso vai separar essas duas soluções, a solução externa e a solução interna da membrana. O equilíbrio estabelecido em cada interface da membrana pode ser representado da seguinte forma. O dialquil-fosfato vai se ligar ao íon cálcio, formando o dialquil-fosfato de cálcio. A resina trocadora, então, se liga seletivamente através da extremidade do íon fosfato com o íon a ser determinado, o íon que a gente quer determinar, que a gente quer analisar. No caso do exemplo, o íon que estava sendo determinado era o íon cálcio. Nós dissemos anteriormente que o eletrodo de membrana líquida continha um trocador catiônico no solvente orgânico. Porém, para eletrodos sensíveis a ânions, eletrodos de membrana líquida sensível a ânions, eles contêm uma solução de um trocador aniônico. Muitos dos eletrodos denominados de membrana líquida, eles são, na verdade, sólidos nos quais o líquido é contido numa matriz do polímero. O primeiro e mais amplamente utilizado eletrodo de membrana líquida polimérica é de PVC. A membrana líquida é importante por permitir a análise potenciométrica direta da concentração de muitos cátions polivalentes e de alguns ânions. Por exemplo, é possível a detecção de íons cálcio em solução com limite inferior a 10 a menos 5 mol por litro e limite superior de 10 a menos 1 mol por litro, no intervalo de pH de 6 a 10. Vamos falar das aplicações. O eletrodo de membrana líquida para cálcio é muito usado em investigações fisiológicas. O eletrodo para potássio é também muito usado para investigações fisiológicas devido à presença desses íons no transporte de sinais nervosos. Aqui nessa tabela, nós temos, além de a faixa de concentração de alguns íons que podem ser analisados pelos eletrodos de membrana líquida, nós temos os principais interferentes para esses íons, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, o cálcio, que, como nós dissemos, é um dos íons mais importantes ou mais utilizados dentre os íons dos eletrodos de membrana líquida. Então, nós vemos que a faixa de concentração de análise para esse íon cálcio vai de 1 até 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E os principais interferentes para análise do cálcio com esse eletrodo de membrana líquida são o chumbo, o ferro, o níquel, o mercúrio e o silício. O potássio, que é outro, né, que nós dissemos que são os dois principais, né, para esses eletrodos de membrana líquida. O potássio, ele tem uma faixa de concentração que vai de 1 até 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E os interferentes são o césio,
o amônio e o tálio. Então, o césio e o tálio não são íons muito comuns de serem encontrados como interferentes numa amostra. O amônio, até sim, até talvez seja mais comum. Então, a gente poderia dizer que para esse eletrodo de membrana líquida, o potássio tem bem pouca interferência, sofre bem pouca interferência. E agora nós vamos finalmente falar dos eletrodos de membrana sólida ou membrana cristalina. Nos eletrodos seletivos para ânions, que compõem os haletos, sulfetos, cianeto e tiocianato, as membranas são geralmente feitas com aparas de sulfeto de prata para a determinação de sulfeto ou haleto de prata, sendo que, de acordo com a constituição da membrana, pode-se fazer a determinação de cloreto, brometo ou iodeto, ou cianeto e tiocianato. Para a determinação de cátions, como, por exemplo, o chumbo, cádmio, o cobre, são utilizadas membranas policristalinas de sulfeto de prata e mais o sulfeto do metal que se quer determinar. Os íons prata, no caso, precisam estar presentes junto com o sulfeto do metal que a gente quer determinar, pois os íons prata são suficientemente móveis para conduzir eletricidade no meio sólido. Os íons divalentes, eles são imóveis no retículo. Então, não basta a gente ter o sulfeto do metal que a gente quer analisar, porque, em princípio, por tudo que a gente já aprendeu, que a gente já viu, a gente pensa que a minha membrana, eu só preciso ter aquilo que eu quero analisar. Por exemplo, na membrana de vidro, a gente hidratou a membrana porque eu substituí no silicato de sódio, eu substituí o sódio do silicato de sódio pelo H+, porque eu tenho que ter o H+ na minha membrana para eu poder analisar o H+ da minha amostra. Na membrana líquida, eu tenho que ter o dialquil fosfato de cálcio, eu tenho que ter o cálcio quando eu quero analisar o cálcio na minha amostra. Então, teoricamente, aqui nessa membrana sólida ou membrana cristalina, eu preciso ter o sulfeto, do metal que eu quero analisar e nada mais. Então, por exemplo, se eu quero analisar o sulfeto, se eu quero analisar o cobre, bastaria eu ter o sulfeto de cobre na minha membrana, na constituição da minha membrana. Porém, na prática, isso não é realidade. Por quê? Porque o cobre vai ter uma mobilidade muito baixa, porque os íons divalentes eles ficam imóveis no retículo cristalino. Eles têm uma mobilidade muito baixa devido à sua carga dupla e ao seu tamanho. Então, a gente precisa dos íons prata mais para permitir uma maior mobilidade. Então, por isso que a gente acrescenta na membrana policristalina, a gente acrescenta aqui ao sulfeto do metal que a gente quer analisar, a gente acrescenta o sulfeto de prata. Mas e aí, quando a gente falou de membrana sólida ou cristalina, a gente falou na determinação de cloreto, brometo e iodeto, e vocês devem ter pensado, ei, e cadê o fluoreto? Pois é porque o fluoreto é uma membrana à parte. Então, a gente vai falar dele agora. Eletrodo de membrana íon seletiva para fluoreto. É um dos eletrodos que tem maior seletividade dentre todos os outros eletrodos. É uma membrana seletiva, que é, na verdade, um cristal único de fluoreto de lantânio, dopado, entre aspas, com o cátion európio.
Por que esse dopado é entre aspas, né? Porque quando a gente fala dopado, lembra contaminado. E, na verdade, essa introdução do európio é uma introdução proposital. Então, a gente introduz esse európio nesse retículo cristalino de fluoreto de lantânio propositalmente. Então, os íons fluoreto são muito menores do que os íons lantânio, sendo, consequentemente, muito mais móveis, o fluoreto, do que os íons lantânio. A estrutura do cristal, então, de fluoreto de lantânio pode ser descrita como cada lantânio rodeado por 3 íons fluoreto, como a gente vê aqui na imagem. Então, cada lantânio cercado por 3 íons fluoreto. Bom, a introdução do íon európio nessa estrutura provoca um desequilíbrio de cargas que permite a migração do íon fluoreto da solução mais concentrada para a mais diluída, transportando então a corrente elétrica através do cristal da membrana. E aqui então nós temos de novo o esquema, né, do eletrodo de fluoreto. Essa imagem também, como a outra anterior, que foi mostrada aqui nos slides, também foi retirado do SCUG. E aqui embaixo, então, nós temos o cristal de fluoreto de lantânio dopado com o íon európio. Aqui, né, nessa parte interna, nós temos a solução interna de fluoreto de lantânio numa concentração fixa de 0,1 mol por litro, com 0,1 mol por litro de cloreto de sódio. E aqui, novamente, né, o eletrodo de referência interno do eletrodo indicador, que é o eletrodo de prata recoberto com cloreto de prata. E, novamente, obviamente, esse eletrodo de referência interno indo através de um cabo coaxial, chegando até o voltímetro, que agora na potenciometria a gente ainda não falou, mas a gente chama esse voltímetro ou multímetro de potenciômetro. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que os únicos íons que podem migrar através dessa membrana e, portanto, interferir na análise de fluoreto são os íons que participam da construção, da confecção da membrana e, portanto, são, além do próprio íon fluoreto, os íons lantânio e os íons európio, que são muito raros de estarem presentes numa amostra e, portanto, são muito difíceis de serem interferentes na análise do fluoreto, mas também existe um outro que é a hidroxila, o íon hidroxila, que tem mais ou menos o mesmo tamanho do íon fluoreto e tem a mesma carga, que é a carga -1. E como normalmente, né, a análise é feita em meio aquoso, a presença de hidroxila, né, na amostra é certa. O que faz com que também, né, a hidroxila, por ter a mesma carga e um tamanho muito próximo, possa migrar ao longo da membrana. Assim, o único interferente possível para o íon fluoreto com a membrana de fluoreto é o íon hidroxila, o íon hidroxila. Então, as análises de soluções contendo ânions fluoreto com esse eletrodo, o eletrodo de membrana para fluoreto, a fim de evitar a interferência do íon hidroxila, devem ser feitas em solução neutra ou levemente ácida, pois em pH também muito baixo forma-se o ácido fluorídrico.
para o qual esse eletrodo não é sensível. Bom, aqui, então, nós também temos uma tabela relacionando os principais íons que nós temos de construção dos eletrodos de membrana sólida, as faixas de concentração de trabalho em mol por litro para esses íons, o cristal do qual é constituída a membrana desses eletrodos, a faixa de pH ideal de trabalho para essas membranas e os principais interferentes para esses íons. Então, nós temos aqui, começando de baixo para cima, o íon prata, né? E a sua faixa de concentração de 1 até 10 a menos 7. A membrana, o cristal da membrana é feita de sulfeto de prata e o seu único interferente é o mercúrio. O chumbo, a sua faixa de concentração é de 10 a menos 1 a 10 a menos 6. O cristal da sua membrana é sulfeto de chumbo e os seus interferentes são cobre, prata e mercúrio. E assim, alguns outros, não vou falar todos, né, para não demorar muito, mas a gente vê aqui, né, os cristais, as faixas de pH, os interferentes e as faixas de concentração. O que eu acho interessante frisar é que, por exemplo, aqui no cloreto, por exemplo, nós temos que o seu cristal, a sua membrana é feito com cloreto de prata, né? A sua faixa de pH vai de 2 a 11 e nós temos alguns possíveis interferentes. Já o fluoreto, como a gente acabou de ver, né? A faixa de concentração dele vai de 10 a menos 6 até 1. A sua membrana é de fluoreto de lantânio. Sua faixa de trabalho ideal, como a gente também já mencionou, é de 5 a 8. Não se deve trabalhar nem com pH muito baixo, nem com pH muito alto. E o seu único interferente é a hidroxila. E para finalizar essa parte de hoje da nossa aula sobre eletrodos indicadores, os cuidados que devemos ter com os eletrodos contendo cristais de prata. Eles devem ser armazenados no escuro e protegidos da luz para prevenir degradação por ação da luz.